Vamos lá. Boa noite, gente. Hoje é dia 7 de junho, né? Estamos passando agora para a nossa meta número 12, que é dar andamento no item Poder Legislativo. Eu quero mostrar aqui para vocês seu edital esquematizado, tá? Nós já trabalhamos dentro do edital esquematizado o item número 3, que é Direitos e Garantias Fundamentais. Já trabalhamos o item número 5, que é o Poder Executivo, e dentro do Poder Executivo ele pediu para a gente as atribuições e responsabilidades do Presidente da República. E a professora Karine já iniciou o processo de aprendizagem do Poder Legislativo. E o que a professora Fernanda pede para vocês? Que vocês tenham muita atenção, porque todo o item de direito constitucional, ele é baseado na letra fria da Constituição. Então, o que vai fazer a gente acertar uma possível questão de prova é quantas vezes a gente vai conseguir ler e reler, e fixar e olhar com muito carinho aqueles artigos e conseguir visualizar qual palavrinha que o examinador vai trocar. Gente, o Poder Legislativo, ele pede no item número 1, olha aqui, 6.1, ele pede para a gente entender a estrutura do Poder Legislativo. Nesse primeiro momento, eu quero te mostrar a estrutura do Legislativo. No item 2, ele pede como é o funcionamento e as atribuições dos órgãos do Poder Legislativo. Aí ele pede o processo legislativo, a fiscalização contábil, financeira e orçamentária e as comissões parlamentares de inquérito. Quem assistiu a aula com a Karine já teve uma visão geral do assunto e agora a gente vai partir para o processo de repetição. Hoje uma aluna me perguntou assim, Fernanda, o que você está dando é um cursinho preparatório para o MP? Não, eu estou dando, pessoal, um plus a mais. Eu não quero que você se fie só nesse curso. Por quê? Porque o meu objetivo aqui é te preparar e te fazer repetir informação. Eu não estou dando um curso completo do MP. Aqui é um diferencial para quem pode ter essa disponibilidade de repetir informações. Você vai pegar aí para mim agora a sua Constituição Federal. E a gente vai dar uma olhada com carinho nos artigos que trabalham o poder legislativo. E o poder legislativo, ele é trabalhado a partir do artigo 84. E nós vamos agora visualizar com muito carinho alguns pontos importantes dentro do Poder Legislativo. Vamos lá. O artigo 44 vai dizer o seguinte: o Poder Legislativo, ele é exercido. Quem é que forma o Legislativo? Como que o Poder Legislativo é exercido? Pelo Congresso Nacional. Gente, o Congresso é o órgão máximo do Poder Legislativo. É ele que vai acumular aquelas atribuições mais importantes do nosso Estado. O Congresso, ele é formado pela Câmara dos Deputados e pelo Senado Federal. O Congresso é formado pela Câmara dos Deputados e pelo Senado Federal. Artigo 44, você vai ler comigo em voz alta. O poder legislativo é exercido por quem? Pelo Senado? Pela Câmara? Não. O poder legislativo é exercido pelo Congresso Nacional. E o Congresso Nacional, ele é composto, né, a sua composição ela é formada pela Câmara dos Deputados e pelo Senado Federal. Câmara mais Senado formam um Congresso. O poder legislativo é exercido por quem? Pelo Congresso Nacional, que se compõe da Câmara dos Deputados e do Senado Federal. Cada legislatura, a prova vai perguntar,
Cada legislatura terá a duração de quanto tempo, professora? Cada legislatura terá a duração de 4 anos. Leiam comigo em voz alta, artigo 44. O poder legislativo é exercido pelo Congresso Nacional, que se compõe da Câmara dos Deputados e do Senado Federal. Parágrafo único. Cada legislatura terá a duração de 4 anos. O artigo 45 vai falar sobre a Câmara dos Deputados. A Câmara dos Deputados compõe-se de quem? De representante do povo, que são eleitos pelo sistema proporcional. Na prova, ele vai dizer sistema majoritário. Majoritário é o sistema dos senadores e do presidente da República. A Câmara dos Deputados compõe-se de quem? De representantes do Estado? Não. A Câmara dos Deputados compõe-se de representantes do povo. Quem são os representantes do Estado? Os senadores. Guarda isso, por favor. Representante dos estados são os senadores. Eu vou voltar. A Câmara dos Deputados compõe-se de representantes do povo, que são eleitos pelo sistema proporcional, não é sistema majoritário. Olha lá novamente. A Câmara dos Deputados compõe-se de representantes do povo, eleitos pelo sistema proporcional, em cada estado, em cada território e no Distrito Federal. O número total de deputados, bem como a representação por estado e pelo Distrito Federal, será estabelecido por uma lei complementar. Você vai começar a ter um olhar diferenciado para toda vez que a sua professora grifar. O número de deputados, quem vai decidir é uma lei ordinária? Quem vai decidir é a Constituição? Não. O número de deputados, bem como a representação por Estado e pelo Distrito Federal, será estabelecido por uma lei complementar. Vai ser proporcional à população, procedendo-se aos ajustes necessários no ano anterior às eleições, para que nenhuma daquelas unidades da federação tenha menos de 8, prova ama números. Não pode ter menos de 8 e nem mais de 70. Visualizem o parágrafo 1º. O número total de deputados, bem como a representação por Estado e pelo Distrito Federal, será estabelecido por uma lei complementar, proporcionalmente à população, procedendo-se aos ajustes necessários no ano anterior às eleições, para que nenhuma daquelas unidades da federação tenham menos de 8 ou mais de 70 deputados. Fernanda, cada território, se no Brasil, hoje no Brasil nós não temos mais território, mas se nós tivéssemos um território, cada território elegeria 4 deputados. Eu não posso ter menos que 8 nem mais que 70. Um território, ele tem que eleger quantos deputados? 4. Todo mundo em voz alta. Professora, mas a senhora não está me ouvindo. Você vai se ouvir. Você vai ler comigo em voz alta, artigo 44. O poder legislativo é exercido pelo Congresso Nacional, que se compõe da Câmara dos Deputados e do Senado Federal. Cada legislatura terá a duração de 4 anos. Cada legislatura terá a duração de 4 anos. Artigo 45. A Câmara dos Deputados compõe-se de representantes do povo, que são eleitos pelo sistema proporcional, em cada estado, em cada território e no Distrito Federal. O número total de deputados, bem como a representação por estado e pelo Distrito Federal, será estabelecido por uma lei complementar, proporcionalmente à população, procedendo-se aos ajustes necessários no ano anterior às eleições, para que nenhuma daquelas unidades da federação tenham menos de 8 deputados e nem mais de 70 deputados. Cada território elegerá
4 deputados. O Senado são representantes do povo. Senado é representante dos estados e do Distrito Federal. E são eleitos segundo o sistema proporcional? Não, o Senado é segundo o sistema majoritário. Presidente e Senado, sistema majoritário. Deputados e vereadores, sistema proporcional. Quantos senadores eu vou ter para cada estado? 3 senadores. E o mandato de um senador é de 4 anos? Não. O mandato de um senador é de 8 anos. Toma cuidado com isso. A representação de cada estado do DF será renovada de 4 em 4 anos. Não significa que a eleição vai ser o mandato vai ser de 8 anos, de 4 anos. A cada 4 anos eu troco, mas deputados que estão, senadores que estão há 4 anos permanecem. Só os que estão saindo, que já findaram os 8 anos, que vão ser reeleitos, como é que eu posso dizer? Ter eleição, que vai abrir a vaga, né? A representação de cada estado e do DF será renovada de 4 em 4 anos, alternadamente por 1 e 2 terços. Em 1 ano, eu vou trocar um senador, daí 4 anos eu troco 2 senadores. Cada senador será eleito com quantos suplentes? 2 suplentes. Salvo disposição constitucional em contrário, as deliberações de cada casa e de suas comissões serão tomadas por maioria dos votos. Presente, obviamente, né, a maioria absoluta de seus membros. Para que possa se decidir uma das casas, as comissões, tem que ser o quê? A maioria dos votos daqueles do todo, né, da maioria absoluta. Quantos deputados são? 512, se eu não me engano. Qual que é a maioria absoluta? Metade mais 1. Queridos, eu quero que você olhe para o artigo 44 a 47 e todas essas observações que eu lhe pontuei. Eu vou perguntar, você me responde, tá bom? O poder legislativo é exercido por quem? Vai lá, me respondam. O poder legislativo é exercido por quem? Congresso Nacional. O Congresso Nacional é formado por quem? Senado. Pela Câmara dos Deputados e Senado Federal. A Câmara dos Deputados são os representantes do Estado ou representantes do povo? Do povo. E o Senado, representante dos estados ou do povo? Estado. Senado, é sistema majoritário ou sistema proporcional? Majoritário. Perfeito. Todo mundo, leitura novamente. Artigo 44. O poder legislativo é exercido pelo Congresso Nacional, que se compõe da Câmara dos Deputados e do Senado Federal. Cada legislatura terá a duração de 4 anos. A Câmara dos Deputados compõe-se de representantes de quem? Do povo. A Câmara, esses representantes do povo são eleitos segundo o sistema proporcional em cada estado, em cada território e no DF. O número total de deputados, bem como a representação por estado e pelo Distrito Federal, será estabelecido por uma lei complementar, proporcionalmente à população, procedendo-se aos ajustes necessários no ano anterior às eleições, para que nenhuma daquelas unidades da federação tenham menos que quantos deputados? Menos que 8 e mais que 70. Não posso ter menos que 8, nem mais que 70. Cada território vai eleger 4 deputados. O Senado compõe-se de representantes do Estado e do DF, que é eleito segundo o princípio majoritário. Cada Estado e o Distrito Federal elegerão 3 senadores, e o mandato será de 8 anos. A representação de cada Estado e do Distrito Federal será renovada de 4 em 4 anos, alternadamente por 1 e 2 terços. Cada senador será eleito com quantos suplentes?
2 suplentes. Salvo disposição constitucional em contrário, as deliberações de cada casa e de suas comissões serão tomadas por maioria dos votos, presente a maioria absoluta de seus membros. Lembrem-se, o Congresso Nacional é formado pela Câmara e pelo Senado. Fernanda, é o Congresso Nacional que vai tomar as decisões mais importantes do nosso Estado. A maioria das questões que são entregues ao presidente da República será referendada ou será autorizada pelo Congresso. O Congresso é a soma matemática do Senado e da Câmara. O artigo 48 vai dizer assim: cabe ao Congresso Nacional, com a sanção do presidente da República, não exigida esta sanção para o que tiver especificado nos artigos 49, 51 e 52, depois nós vamos dar uma olhada nisso aqui. Não vai precisar de sanção do presidente da República o que tiver descrito no artigo 49, 51 e 52. Cabe ao Congresso, com a sanção do presidente, dispor sobre todas as matérias de competência da União. Se a matéria é de competência da União, cabe ao Congresso dispor sobre essas matérias. Com a sanção, com a sanção do presidente da República. Vou voltar aqui rapidinho. Olha lá. Não vai precisar de sanção que está disposto no 49, 51 e 52, que nós vamos ver daqui a pouco. Gente, isso aqui é um rol meramente exemplificativo. Eu vou te dar uma dica, pessoal. Tudo que é de competência da União vai ser matéria do Congresso. Então, assim, a União vai tratar sobre sistema tributário, arrecadação e distribuição de renda. Quem fala sobre sistema tributário, arrecadação e distribuição de renda? Plano plurianual, diretrizes orçamentárias, orçamento anual, operações de crédito, dívida pública e emissão de curso forçado, fixação e modificação do efetivo das Forças Armadas, planos e programas nacionais, regionais e setoriais de desenvolvimento, limites do território nacional, espaço aéreo e marítimo e bens do domínio da União, incorporação, subdivisão ou desmembramento de áreas de territórios ou estados, ouvidas as respectivas assembleias legislativas, a transferência temporária da sede do governo federal. É o Congresso que vai conceder a anistia. O presidente ele vai conceder o indulto e a graça. O Congresso concede a anistia, lembrar da lei de anistia. Cabe ao Congresso dispor sobre a organização administrativa judiciária do Ministério Público e da Defensoria de quem, Fernanda? Da União. E dos territórios de organização judiciária do MP do Distrito Federal. Olha lá. Criação, transformação e extinção de cargos, empregos e funções, observado o que dispõe no artigo 84, inciso 6º, a linha B, que eu vou poder o quê, pessoal? Extinguir cargos desde que esteja válido. Cabe ao Congresso dispor sobre a criação e a extinção de ministérios e órgãos da administração pública, sobre telecomunicação e radiodifusão. Essa matéria cai muito em prova. Gente, é competência da União falar sobre telecomunicação e radiodifusão. Se é competência da União, vai caber ao Congresso dispor sobre esse assunto. Falou em dinheiro, vamos lembrar da União. Falar sobre direito tributário, matéria financeira, cambial e monetária, instituições financeiras e suas operações, moeda, seus limites de emissão e montante da dívida mobiliária. Fixação do subsídio de ministro do Supremo Tribunal Federal compete ao Congresso Nacional. Percebam que essas atribuições aqui, pessoal, compete ao Congresso dispor sobre essas matérias, especialmente sobre isso. Agora, quais são as competências do Congresso? Deixa eu te chamar a atenção para fins de memorização.
Perceba que aqui eu não tenho verbos. Quando ele fala assim, compete ao Congresso dispor. Olha essa palavrinha aqui. Se na tua prova ele falar assim, compete ao Congresso dispor sobre sistema, papapá, ele está falando sobre uma matéria, sobre alguma coisa. Agora, quando ele diz assim, é competência exclusiva. Tá vendo aqui, gente? Aqui não é competência privativa. Se eu estou diante de uma competência exclusiva, matéria de competência exclusiva, pode ser delegada, gente? Não pode. Mas eu vou te dar uma dica. Olha aqui. Resolver, autorizar, autorizar, aprovar, sustar. Olha para cá, presta atenção. Sustar, mudar, fixar. Olha aqui. Fixar, julgar, fiscalizar, zelar, apreciar, escolher, aprovar. Óbvio que você não vai decorar tudo isso. Autorizar, autorizar, aprovar, decretar. Onde é que eu quero chegar? Ele vai dizer assim, é competência exclusiva do Congresso Nacional? Olha aqui. Matéria financeira, ele vai jogar isso aqui, ó, algum desses incisos e vai dizer que é competência exclusiva. Na hora de responder, você vai procurar qual alternativa tem na frente um verbo. Primeira observação, quando ele falar é competência exclusiva. Gente, lembra que lá no Presidente da República ele diz assim, é competência privativa? Aqui é competência exclusiva. O Congresso não pode passar essa competência para ninguém. Não tem matéria aqui que é delegado. Gente, nós vamos ter que fazer a leitura. Vamos chamar a atenção para aquilo que é mais importante. É de competência exclusiva do Congresso resolver definitivamente sobre tratados, acordos ou atos internacionais que acarretem encargos ou compromissos gravosos ao patrimônio nacional. Compete ao Congresso autorizar o presidente da República a declarar guerra. Lembra que é o presidente que declara a guerra e celebra a paz após a autorização do Congresso Nacional? Lembra que tudo que está lá no artigo 84 é Congresso, exceto nomear ministro de Estado, ministro do STF, por exemplo, que precisa aprovação do Senado? Cabe ao Congresso autorizar o presidente a declarar guerra, celebrar paz, a permitir que forças estrangeiras transitem pelo território nacional ou nele permaneçam temporariamente, ressalvados os casos previstos em uma lei complementar. Olha para cá. Cabe ao Congresso Nacional, olha lá, autorizar o presidente e o vice-presidente a se ausentarem do país quando a ausência exceder a 15 dias. Gente, o Bolsonaro só pode sair do país se for ficar mais de 15 dias, se o Congresso, não é o Senado, não é o quê? A Câmara, se o Congresso autorizar. O inciso 3 é muito cobrado em prova, então eu vou trazer aqui um grifo diferenciado nele. Eu quero que você grife ele de uma cor diferente, porque esse inciso 3 cai bastante. É competência exclusiva do Congresso autorizar o presidente e o vice-presidente da República a se ausentar do país quando a ausência exceder a 15 dias. Quem decreta estado de defesa e intervenção federal é o presidente da República. Ele decretou. Mas quem aprova? Quem aprova é o Congresso. Perceba que o Congresso aprova, mas ele aprova o quê? Estado de defesa e intervenção federal. Mas olha essa nomenclatura que pode ser nos questionada em prova. O presidente aprova estado de defesa e intervenção federal e autoriza o estado de sítio. Ai, Fernanda, qual a diferença? Não interessa.
Eu quero que você olhe para cá, porque na hora da prova ele vai trocar essa palavrinha e vai te fazer errar. O Congresso, o presidente decreta estado de defesa, intervenção federal, estado de sítio. Mas quem aprova? Aprova é o Congresso, o estado de defesa e intervenção, e autoriza o estado de sítio. Ou cabe ao Congresso suspender qualquer uma dessas medidas. Cabe ao Congresso, essa aqui, pessoal, cai também bastante em prova. Quero que você grite. O presidente da República, ele tem o poder de regulamentação, que é baixar decreto para fiel execução da lei. E eu disse na aula de ontem que esse decreto, ele não pode criar direitos e obrigações. O decreto, ele vem para fiel execução da lei. Mas imagine que o presidente da República, por meio de um decreto, crie direitos e obrigações. Ele pode? Não pode. Ou seja, ele exorbitou do seu poder de regulamentação. Quando o presidente da República exorbita do seu poder de regulamentação, quem é que vai sustar esse ato ilegal? É o Congresso. Cabe ao Congresso mudar temporariamente a sua sede. Cabe ao Congresso fixar idêntico subsídio a deputados e senadores. Cabe ao Congresso fixar o subsídio do presidente da República, do vice-presidente e dos ministros de Estado. É o Congresso que define. Gente, o presidente encaminha para o Congresso a prestação de conta dele no prazo de 60 dias da abertura, né, da sessão legislativa. O Congresso é que julga essas contas. Cabe ao Congresso julgar anualmente as contas prestadas pelo presidente da República e apreciar os relatórios sobre a execução dos planos de governo. Cabe ao Congresso fiscalizar e controlar diretamente ou qualquer de suas casas os atos do Poder Executivo, incluído da administração indireta, como autarquias, empresas públicas, sociedade de economia mista, zelar pela preservação de sua competência legislativa em face da atribuição normativa de outros poderes. Cabe ao Congresso apreciar os atos de concessão e renovação, olha lá, concessão e renovação de concessão de emissoras de rádio e de televisão. Cabe ao Congresso escolher, olha lá, membros do Tribunal de Contas da União. São todos os membros que o Congresso vai escolher? Não. 2/3 desses membros. De cada 3 membros do TCU, 2 são escolhidos pelo Congresso. Cabe ao Congresso aprovar iniciativas do Poder Executivo referente a atividades nucleares. Cabe ao Congresso autorizar. Quem autoriza referendo e plebiscito é o Congresso. Cabe ao Congresso, olha lá, autorizar em terras indígenas a exploração e o aproveitamento de recursos hídricos e a pesquisa e lavra de riquezas minerais. Cabe ao Congresso aprovar previamente a alienação ou concessão de terras públicas com área superior a 2.500 hectares. Cabe ao Congresso, olha aqui, o Congresso decreta estado de defesa, estado de sítio? Não, ele aprova, mas o Congresso decreta estado de calamidade. Beleza até aqui? É óbvio que você não vai decorar, mas você, de tanto que você vai repetir, vai entendendo as atribuições do Congresso, na hora da prova você não vai esquecer. Você vai lembrar inicialmente que é competência exclusiva. Se na hora da prova tiver escrito é competência privativa do Congresso, você marca que está errada. Competência privativa é do presidente. O Congresso é competência exclusiva. Você vai olhar na primeira palavrinha, estou diante de um verbo? Beleza, então eu posso continuar lendo. Olha o que diz o artigo 50. A Câmara dos Deputados e o Senado Federal, ou seja, que forma o Congresso, ou qualquer de suas comissões, poderão convocar um ministro de Estado ou quaisquer titulares de órgãos
diretamente subordinados à presidência da República para prestarem pessoalmente, olha lá, informações sobre assunto previamente determinado, importando crime de responsabilidade, ausência sem justificação adequada. Gente, como é que fala? Chamaram lá o Moro para ir lá na CPI de não sei o quê, né? É justamente isso que diz o artigo 50. Tanto a Câmara como o Senado, ou qualquer das suas comissões, podem convocar ministro de Estado ou qualquer titular de órgão diretamente subordinado à presidência da República para prestar pessoalmente informação sobre assunto previamente determinado, importando crime de responsabilidade, a ausência sem justificação adequada. Os ministros de Estado poderão comparecer ao Senado Federal, à Câmara ou qualquer de suas comissões, por sua iniciativa e mediante entendimentos com a mesa respectiva, para expor assunto de relevância de seu ministério. As mesas da Câmara, dos Deputados e do Senado poderão encaminhar pedidos escritos de informação a ministros de Estado ou qualquer das pessoas referidas no caput deste artigo, importando em crime de responsabilidade a recusa. De tudo, gente, o que vai ser pedido em prova é tudo que eu estou grifando. Ou o não atendimento no prazo, olha aqui, de 30 dias, bem como a prestação de informações falsas. Eu vou ler de novo o parágrafo 2º e você vai ler do outro lado, por favor, em voz alta. As mesas da Câmara dos Deputados, olha lá, e do Senado Federal poderão encaminhar pedidos escritos de informações a ministro de Estado ou a qualquer das pessoas referidas no caput deste artigo, importando em crime de responsabilidade a recusa ou não atendimento no prazo de 30 dias, bem como a prestação de informações falsas. Prof, é muita informação. Olha para mim. Quando eu falar de Congresso, eu vou falar de uma entidade responsável por cuidar de tudo que diz respeito à União. A União que cuida de radiotelecomunicação, de questões nucleares, a União que vai o quê, pessoal? Que vai, de alguma forma, controlar, né, os atos do Poder Executivo. De tudo que eu falei, talvez o que você possa esquecer está aqui no inciso 13. Cabe ao Congresso escolher 2/3 dos membros do TCU. Se a União é que desenvolve atividade de natureza nuclear, cabe ao Congresso aprovar a iniciativa do Poder Executivo referente à atividade nuclear. Quem é que autoriza e convoca plebiscito e referendo? Eu autorizo, olha lá, o referendo e convoco o plebiscito. Eu autorizo o referendo e convoco o plebiscito. Gente, ele vai falar que você convoca o referendo e autoriza o plebiscito. Eu quero te chamar a atenção rapidinho, olha, é bem pequenininho aqui a Câmara dos Deputados. Compete privativamente, olha que lindo, gente. O Congresso é competência exclusiva, compete exclusivamente ao Congresso. Aqui, quando ele traz a competência da Câmara, você vai focar seu olhar aqui, ó, no privativo. Lembra que a Câmara dos Deputados é que vai aceitar ou não uma acusação contra o presidente da República e também, informação nova, a ministros de Estado. Para que seja recebida a denúncia, eu preciso de 2/3 de aprovação. Compete à Câmara autorizar por 2/3 de seus membros a instauração de processo contra o presidente da República e os ministros de Estado. Cabe à Câmara proceder a tomadas de contas do presidente da República quando não apresentadas ao Congresso dentro dos 60 dias após a abertura da sessão legislativa. Cabe à Câmara elaborar seu próprio regimento, perceba que é bem pequenininho, né? E cabe à Câmara dispor sobre sua organização, funcionamento, polícia, criação, transformação e extinção dos cargos, empregos e funções de seus serviços,
e a iniciativa de lei para fixação da respectiva remuneração. Iniciativa de lei, não é ela que vai fazer a lei. Compete a ela, né, iniciar o processo legislativo sobre a fixação da remuneração e eleger os membros do Conselho da República. República me lembra de povo. Povo me lembra Câmara. De tudo isso aqui, você não vai mais esquecer, porque a gente trabalhou bastante hoje isso, trabalhando as competências do presidente da República, né? Da questão da responsabilidade. Te chamo a atenção novamente que o Congresso é competência exclusiva e a Câmara é competência privativa. Quando que a Câmara vai fazer a tomada de contas? Quando o presidente da República deixa ultrapassar os 60 dias que ele deveria encaminhar ao Congresso. Beleza? Olha aqui, pessoal. Aqui dentro eu tenho o Senado. O Senado também é competência privativa. Só quem vai ser competência exclusiva é o Congresso. O Senado processa e julga, pessoal, crimes de responsabilidade de algumas autoridades. Fernanda, o Senado processa e julga crimes penais comuns? Não. Quem são as autoridades que o Senado vai processar e julgar em crimes de responsabilidade? Aí você vai gravar. A gente já sabe que é o presidente da República, o vice-presidente da República. Bem como, olha lá, os ministros de Estado, os comandantes da Marinha, do Exército e da Aeronáutica, quando cometerem crimes da mesma natureza que os do presidente da República, que seja conexo com ele. Se, olha lá, o crime foi da mesma natureza e está conexo com aqueles do presidente, do vice-presidente, quem processa e julga vai ser o Senado. O Senado, ele também vai processar e julgar nos crimes de responsabilidade os ministros do STF, os membros do Conselho Nacional de Justiça e os membros do Conselho Nacional do Ministério Público, o Procurador-Geral da República e o Advogado-Geral da União. Eu te chamo a atenção que essas autoridades do item 2 não precisa ter conexão com o presidente, com o vice-presidente. Quem precisa ter conexão são os ministros de Estado e os comandantes da Marinha, do Exército e da Aeronáutica. Agora, ministros do STF, Conselho Nacional de Justiça, Conselho Nacional do MP, Procurador-Geral da República e Advogado-Geral da União serão processados e julgados nos crimes de responsabilidade, independente de conexão com o presidente e do vice-presidente, pelo Senado. Cabe ao Senado aprovar, olha lá o verbo, aprovar previamente por voto secreto, na hora da prova ele vai dizer aberto, após a arguição pública, os magistrados, nos casos estabelecidos nessa Constituição, os ministros do TCU, indicados pelo presidente da República, governador de território, presidente e diretores do Banco Central, procurador-geral da República. Lembra que o presidente vai nomear e o Senado vai aprovar, olha lá, titulares de outros cargos que a lei determina. Ministros do STF também. Cabe ao Senado, aqui eu vou ler, aprovar, autorizar, fixar, dispor, olha lá, só o verbo, dispor, estabelecer, suspender, aprovar. Vamos lá, leitura em voz alta. Cabe ao Senado aprovar previamente, por voto secreto, após a arguição em sessão secreta, a escolha de chefes de missão diplomática de caráter permanente. Operações externas de natureza financeira de interesse da União, dos estados do DF, dos territórios e dos municípios. Cabe ao Senado fixar, por proposta do presidente da República, limites globais para o montante da dívida consolidada da União, dos estados do DF e dos municípios, dispor sobre os limites globais e condições para as operações de crédito externo e interno da União, dispor sobre limites e condições para concessão de garantia. Gente, se a gente ficar craque nas atribuições do Congresso,
nós não vamos precisar nos debruçar muito nas atribuições do Senado. Eu quero te chamar a atenção do 11, porque cai em prova. Cabe ao Senado aprovar por maioria absoluta e por voto secreto a exoneração de ofício do Procurador-Geral da República antes do término de seu mandato. Olha aqui, cabe ao Senado eleger o Conselho da República. Queridos, eu quero te chamar a atenção que o teu concurso é para o Ministério Público e não para o Poder Legislativo. Se eu fosse sua examinadora e eu tivesse, né, obviamente, você tem que ter conhecimento de causa. Se eu fosse a sua examinadora, eu ia te pedir conhecimento só do Congresso Nacional. Por quê, Fernando? Porque é o mínimo, só do Congresso Nacional. Se você... por que eu tenho que saber Câmara detalhadamente, Senado? Não tem como, pessoal, a não ser que seu concurso seja direcionado para essa área. Mas você sabendo as atribuições do Congresso, você já vai eliminando as atribuições do Senado. Ele vai dizer assim, compete ao Senado e vai jogar uma atribuição do Congresso. Eu quero te chamar a atenção para o seu edital. Aqui dentro, ele deixa muito claro que ele quer que você entenda a estrutura. Olha aqui, ele quer que você entenda a estrutura do Congresso Nacional, do Poder Legislativo. E qual que é a estrutura? Eu tenho o Congresso, embaixo eu tenho a Câmara, e do outro lado eu tenho o Senado. Fernanda, ele vai me questionar as atribuições dos deputados e senadores? Dificilmente. Porque se ele te pedisse as atribuições do Senado, ele ia colocar no edital. Ele colocou, eu quero a estrutura. A estrutura é Câmara, Senado. Só que nós vamos quero te chamar a atenção de alguns pontos aqui dentro, quando ele fala de deputados e senadores. Tá? Gente, ele não te pediu sobre os deputados e os senadores, mas fazer uma leitura pontual não vai te matar, tá? Não vai te matar. Deixa eu só ver aqui o que ele coloca. Funcionamento dessa estrutura e as atribuições. As atribuições de quem? Da Câmara e do Senado. Ele não vai te pedir as competências dos deputados e senadores. Mas, para fim de desencargo de consciência, nós vamos pegar a letra fria da lei rapidinho. Cadê? Constituição Federal. Pega aí para mim, dos deputados e senadores. Os deputados e senadores, eles são invioláveis, civil e penalmente, na via civil e na via penal, por quaisquer de suas opiniões, palavras e votos. Professor, então, por que o Daniel foi condenado? Né? Aquilo ali, se você for lá no YouTube ver todos os juristas, aquilo ali foi uma violação, um estupro à Constituição. Os deputados e senadores gravem são invioláveis na via civil e penal por quaisquer de suas opiniões, palavras e votos. É a imunidade material dos deputados e senadores. Os deputados e senadores são, em voz alta, invioláveis, civil e penalmente, por qualquer de suas opiniões, palavras e votos. Os deputados e senadores, desde que momento, ele vai te perguntar isso aqui, ó, desde a expedição do diploma, serão submetidos a julgamento perante o Supremo Tribunal Federal, foro por prerrogativa de função. Deputados e senadores, desde que momento, esse momento aqui, imunidade formal, serão submetidos a julgamento perante quem? O Supremo Tribunal Federal. Desde a expedição do diploma, desde que momento eles vão te perguntar? Esses membros do Congresso, deputados e senadores, não poderão ser presos. Desde a expedição do diploma, os membros do Congresso não poderão ser presos, salvo em caso de flagrante de crime inafiançável.
Gente, quando você for ver, analisar a prisão daquele deputado, é algo que o Alexandre de Moraes, eu não vou nem comentar. Não vou nem comentar. Por quê, Fernanda? Porque ele conseguiu passar por cima do texto constitucional, por incrível que pareça. Desde a expedição do diploma, a prova vai trocar isso aqui. Desde que momento? Expedição do diploma. Os membros do Congresso não podem ser presos, salvo se for por um crime inafiançável. Nesses casos, os autos serão remetidos. Imagina o deputado foi preso por causa de um crime inafiançável. Racismo, tráfico, tortura, terrorismo. O que acontece? Foi preso por causa de um crime inafiançável. Olha lá. Nesse caso, os autos serão remetidos em 24 horas à casa respectiva. Se eu for deputado, em 24 horas os autos serão remetidos à Câmara. Se eu sou senador, em 24 horas os autos serão remetidos ao Senado. Que, por maioria de seus membros, aqui não tem 2/3, vão resolver sobre a questão, sobre a prisão. Olha que interessante, o cara foi preso por um crime inafiançável. Quem decide é o juiz? Não. Quem decide vai ser a casa respectiva. Eu vou ler aqui o parágrafo 2º, você vai ler daí. Desde a expedição do diploma, os membros do Congresso Nacional não poderão ser presos, salvo em flagrante de crime inafiançável. Neste caso, os autos serão remetidos em qual prazo? Prova ama isso aqui. A casa respectiva, para que pelo voto de 2/3, não, 2/3 é lá para receber a acusação do presidente da República, para que pelo voto da maioria resolva-se sobre a prisão. Recebida a denúncia, chegou a denúncia contra senador e deputado, chegou a denúncia aonde? No Supremo, olha lá. Contra senador ou deputado por um crime ocorrido após a diplomação, imagina ele cometeu um crime depois da diplomação. O Supremo vai dar ciência à respectiva casa, que por iniciativa do partido político nela representado e pelo voto da maioria de seus membros, poderá, até a decisão final, sustar o mandamento da ação. Foi o que aconteceu, gente, com o Michel Temer. Recebida a denúncia, presta atenção, recebida a denúncia, quem decide se vai ser dado andamento ou não, vai ser o quê? A casa respectiva. O que eu quero te chamar a atenção? Fernanda, se eles não quiserem dar andamento na ação, o cara não vai ser responsabilizado? Vai, só que só depois do término do mandato. Foi o que aconteceu com Michel Temer. Eu vou ler o parágrafo 2º mais uma vez. Presta atenção aí, por favor. Recebida a denúncia contra o senador ou o deputado por um crime ocorrido. Só ajeitar aqui. Recebida a denúncia contra o senador ou deputado por um crime ocorrido após a diplomação, o STF dará ciência à respectiva casa que, por iniciativa de partido político nela representado e pelo voto da maioria de seus membros, poderá até a decisão final sustar o andamento da ação. O pedido de sustação será apreciado pela casa respectiva no prazo improrrogável, olha lá, de 45 dias do seu recebimento pela mesa diretora. Recebida a denúncia contra o senador ou deputado por um crime ocorrido após a diplomação, o Supremo Tribunal Federal dará ciência à respectiva casa, que por iniciativa de partido nela representado e pelo voto da maioria, poderá até a decisão final sustar o andamento da ação. Esse pedido de sustação será apreciado pela casa respectiva em quantos dias? A partir do momento que ela recebeu aquela demanda? 45 dias. Se eu sustar, Fernanda, vou sustar, ou seja, o Michel Temer só vai responder por aquele crime depois que ele terminar o mandato dele. E aí, o que acontece? A prescrição fica suspensa. Os deputados e senadores não serão obrigados a testemunhar sobre informações recebidas ou prestadas em razão do exercício do mandato,
nem sobre as pessoas que lhe confiaram ou deles receberam informações. A incorporação às Forças Armadas de deputados e senadores, embora militares e ainda em tempo de guerra, depende de prévia licença da respectiva casa. As imunidades de deputados e senadores subsistirão, ou seja, continuarão durante o estado de sítio, só podendo ser suspensas mediante o voto de 2/3. Não se preocupem, é o processo de repetição que vai fazer com que você lembre isso no dia da prova. No estado de sítio, somente poderão ser suspensas as imunidades se 2/3 da casa respectiva aprovarem. O que deputado e senador não pode? Desde que for expedido o diploma. A partir da expedição do diploma, o que deputado e senador não pode? Não pode, 1, firmar ou manter contrato com pessoa jurídica de direito público, autarquia, empresa pública, sociedade de economia mista ou empresa concessionária de serviço público, salvo quando o contrato obedecer a cláusulas uniformes, aceitar ou exercer cargo, função ou emprego remunerado, inclusive os de que sejam demissíveis ad nutum nas entidades constantes da linha anterior, desde a posse, aqui já não é desde a diplomação, ser proprietário, controlador ou diretor de empresa que goze de favor decorrente de contrato com pessoa jurídica de direito público ou nela exercer função remunerada, ocupar cargo ou função de que sejam demissíveis ad nutum nas entidades referidas no inciso 1, a linha A, patrocinar causa em que seja interessada qualquer dessas entidades e ser titulares de mais de um cargo ou mandato público eletivo. Quando que eu vou perder o mandato deputado ou senador? Aqui eu tenho algumas hipóteses. Pessoal, o que você vai fazer sozinho? Você vai ler. Eu acredito que cai? Não, não cai. Professora, quando ele coloca aqui funcionamento e atribuições, ele não vai te perguntar especificidade de deputados e senadores. Aqui, pessoal, é o quê? Como que é realizada as reuniões? Nós vamos, na próxima aula, pegar uma bateria de exercícios para que a gente possa focar efetivamente o que a Consulcom gosta de cobrar. O Congresso se reúne anualmente, nos dias 2 de fevereiro e 17 de julho, e do dia 1º de agosto a 22 de dezembro. Guarda isso aqui. O Congresso se reúne anualmente, no período de 2 de fevereiro a 17 de julho e do dia 1º de agosto a 22 de dezembro. Olha aqui, as sessões legislativas, a primeira sessão é essa e a segunda é essa. Não será interrompida enquanto eu não aprovar a Lei de Diretrizes Orçamentárias. Fernanda, vou interromper. Já aprovou a LDO? Se não aprovou, não vai poder suspender. Ok? Aqui a gente tem as comissões, comissão de não sei o que, justiça, né? As comissões. E aqui, o processo legislativo, que nós vamos ver no próximo momento de revisão. Pessoal, eu juro por Deus, tudo que você precisava saber dessa primeira parte de poder legislativo está aqui. O que vai ser cobrado é aquilo que a professora bateu na tecla. Principalmente as atribuições do Congresso Nacional. O que eu tenho para te falar? Você vai conseguir acertar qualquer questão de prova praticando, resolvendo exercícios, e principalmente, toda vez que você for ler um exercício, você praticar a leitura seca. Fernanda, eu tenho que pegar um PDF de 500 páginas para ler? Não. A tua prova não é da NASA, é só do MP. Tá bom? Amanhã, qual é a meta? Amanhã, até às 10 horas da manhã, eu vou te passar uma bateria de exercícios sobre poder legislativo. E como é que eu quero que você responda a essas questões? Você vai responder uma a uma. Do lado, você vai escrever o artigo, o fundamento.
Você vai estar com a sua Constituição e você vai estar resolvendo o exercício. Isso vai te ajudar a memorizar. O meu papel aqui, pessoal, é fazer com que você lembre no dia da prova todas as informações. Para isso, a gente tem que adotar alguns tipos de mecanismos, de metodologia. Quais são? Processo de repetição, leitura diária da Constituição, resolução de exercícios com a lei seca na mão. Amanhã, a sua meta do dia, além de outras que eu vou passar, é resolver a bateria de 20 exercícios sobre poder legislativo. Alguém tem alguma pergunta a fazer dessa primeira parte que eu estou revisando com você, tá? Alguém tem alguma observação? Professora, por mim, tudo Posso fazer ok. uma pergunta? Vai lá. Só porque ficou uma dúvida aqui no sentido daquele ato que, na minha concepção, ficou como se fosse um ato ilegal, tipo como você fez a citação do Alexandre de Moraes. O Alexandre de Moraes, eu vou até mandar um vídeo para vocês de uma jurista muito foda falando sobre esse aspecto. O crime em tese, né? O Alexandre de Moraes falou mal do STF, essa que foi a jogada. E aí, o que o STF fez? Processou e julgou ele. Mas ele é inviolável, de acordo com a Constituição. A fundamentação utilizada pelo Alexandre de Moraes viola o texto constitucional. Eu vou mandar para vocês um vídeo que eu assisti a respeito desse assunto, em que essa jurista faz a análise da ilegalidade do que ocorreu aqui no Brasil a partir daquele caso. Vou mandar hoje. Então, no caso, a atitude do Alexandre de Moraes foi ilegal. Foi, totalmente, mas o sistema constitucional brasileiro entendeu que ele não violou. Eu vou mandar, eu queria, inclusive, que vocês assistissem antes de dormir. Beleza. Eu vou mandar vocês no grupo, tá bom? Pessoal, Joia. Então, amanhã nós temos essa meta, mas nós vamos ter assunto novo amanhã. Qual que é assunto novo, Fernanda? A aplicabilidade das normas constitucionais. Aqui, ó, a gente já está vencendo o nosso conteúdo. Olha aqui, pessoal. Amanhã nós temos assunto novo. Tá bom? A aplicabilidade das normas constitucionais. Normas de eficácia plena, contida e limitada e as normas programáticas. Por favor, tentem ser o mais organizados possíveis. Falta muito pouco para a gente fechar esse conteúdo e poder, no próximo mês, né, no mês de julho, só entrar em processo de revisão. Eu quero fechar o conteúdo programático esse mês para que julho e agosto seja resolução de exercícios e repetição. Pessoal, eu agradeço a vocês, bom descanso para quem vai descansar, bom estudo para quem vai estudar, tá? Quem não está com as metas em dias, por favor, as coloque. Vamos tirar uma foto aí para o Instagram, vai rapidinho, pega o melhor ângulo da professora. Eu sei que eu sou linda de todos os ângulos, mas tem uns que não são. Liga a câmera. Professora, deixa eu só pegar meu celular aqui. Ótima aula. Seu iPhone, por favor. Liguem as câmeras, gente, por favor. Eu vou mudar aqui o... Profe, deixa eu soltar meu cabelo, pelo amor de Deus. É importante, amiga. Espera aí. Liguem as câmeras. Quem não ligar não vai passar. Deixa eu arrumar o layout aqui. Não posso, prof, tô lavando meu cabelo. Sério, amiga? Sério. Então, vamos lá. Já estou pronta aqui, prof. Espera aí, calma que eu não estou pronta. Oi, Gilney, tudo bem? Oi, Abraão. Joia. Pessoal, Bruno, Keverson, Vanessa. Sem A gente sumida na aula. Bora lá, pessoal, então. A Marielle, todo mundo aí. Deixa eu parar aqui a apresentação.
tirar essas coisas aqui do meu computador. Para a apresentação. Vamos lá, cadê todo mundo? Oi, Vanessa, tudo bem, meu amor? Ô, Vitória, tu aparece, Vitória. Pamela. Oi, professora. Oi, meu amor. Vocês estão pegando meu melhor ângulo? O Junei não gosta de rir, Junei? Tu ri, Junei. Oi, Ana Paula, tu tá igual uma maluquete, né, Ana Paula? Pessoal, um beijo. Até amanhã, se Deus quiser. Coloquem lá. Oi, Vitória, tudo bem? Vitória, tu estuda com a luz acesa, Vitória. Pelo amor de Deus, você não vai dormir na Mas eu aula. tô com a luz acesa aqui. Isso aqui é a luz de mesinha. Né? Tá bom. Tira aí a fotinho, coloca no status meta 12 concluída com sucesso. Até amanhã, pessoal. Até amanhã, prof. Até amanhã, Até. gente. Boa noite. Me marca no Instagram. Tchau. Tchau, Junei.